E seguimos viagem. A próxima paragem será exatamente na intervenção do solicitador e do agente de execução numa justiça que tem cada vez mais de pensar e agir além fronteiras. E por isso chamo a palco os associados Miguel Graça e Pedroso Leal e entrego-lhes o volante deste painel. Muito obrigada. Está a contar o... Estão a ouvir? Já estão? Boa tarde a todos. Boa tarde. Já estão a ouvir. Já está a contar o cronómetro, não nos deixam falar mais de 15 minutos. Saúde todos os colegas. E aquilo que nós aqui vamos ensaiar é tornar um pouco real aquilo que foi transmitido anteriormente. Portanto, de facto, o mundo é uma aldeia global, como todos sabemos. A Europa já devia de ser mesmo uma aldeia global para todos nós, profissionais, forenses. E, portanto, esta ligação que muitas vezes nos falta fazer, nós, solicitadores e os colegas advogados, aquilo que é o edifício jurídico europeu, é uma coisa que de facto nos faz falta. E portanto, Miguel, nós fizemos aqui um acordo de parceria e o que está em causa é que eu tenho 2 clientes franceses. Muito bem. Se querem estabelecer em Portugal, 2 empresários, têm as suas indústrias lá, mas acham que Portugal tem um bom solo e querem se estabelecer. Eu, como estou mais virado para a área das execuções, entrego-os, são franceses os 2, um deles tem pais portugueses, mas para o momento não interessa, e querem constituir uma sociedade em Portugal. Como é que tu farias isso e como é que os colegas podem resolver este problema? Muito bem. Então, recebido um cliente que venha do estrangeiro, de um país da União Europeia, primeira coisa, havemos que dar alguma assessoria a este cliente, no sentido de tentar perceber qual é que é a sua ideia de negócio e como podemos implementar em Portugal. Uma das primeiras coisas que podemos fazer, precisamente, é pedir um número de identificação fiscal à autoridade tributária, a fim de podermos iniciar todos os procedimentos associados à constituição da sociedade. O que é que talvez faríamos aqui? Possivelmente verificar o nome da firma, que teriam ideia, também a amplitude do objeto social desta mesma firma, definição de um capital social, todas as formalidades tendentes à constituição da sociedade. Naturalmente, temos que ter aqui algumas notas, nomeadamente sendo um cidadão da União Europeia, ou até mesmo não sendo da União Europeia, mas fazer uma tradução fiel do regime de casamento, caso que seja casado, a fim de constar também no pacto essa menção que é obrigatória e nos termos do Regulamento Europeu. Miguel, eles querem chegar ao aeroporto, constituir a sociedade e voltarem para a França. Precisamente. Constituída a sociedade, feito o registro central do beneficiário efetivo, que também é uma obrigação que tem que estar cumprida, efetivamente os clientes têm tudo a trabalhar, a empresa está constituída. Entretanto, como em todas as sociedades comerciais, nas suas relações comerciais, por vezes existem problemas, litígios, e temos de ter mecanismos para poder resolver. Vamos imaginar, por exemplo, um litígio com um cliente que está em França. Por exemplo, como é que poderíamos agir? Quais são os mecanismos? Miguel, foi aqui dito anteriormente, e não posso deixar de referir, o Regulamento 44 de 2001 transformou aquilo que é a relação jurídica dos europeus e, portanto, criou aqui um espaço livre para as decisões europeias, um espaço Schengen para as decisões europeias, que têm que ser consideradas essas decisões dos tribunais em qualquer país da Europa e também a sua execução. Portanto, o que é que eu iria fazer se o nosso cliente, que eu te entreguei para tu fazeres uma sociedade online e que acabaste de fazer com os 2 sócios, o que é que eu iria fazer? Iria fazer uma injunção europeia, porque estamos sobre o chapéu do regulamento e claramente é fácil hoje, falamos aqui em o acesso às nossas redes e, portanto, iria aos sítios e carregava uma injunção europeia para, de facto, obter aquilo que se chama um título executivo, que tem aplicabilidade, claro, no país para onde foi feita a venda do material dos nossos clientes que se estabeleceram em Portugal e, portanto, era esse instrumento que eu iria escolher. E depois de ter essa injunção e que ela tivesse, de facto, fosse válida, iria à procura de um colega, o ICE de Justiça, hoje Comissário de Justiça, e diretamente falaria com ele, no sentido, tenho aqui um título, aí vai o título, devidamente autenticado, e agora procede-me aí à execução. E é isto que tem acontecido no meu escritório há uns anos. Nós estabelecemos a nossa rede com os nossos confrères e, portanto, trabalhamos claramente nesta sintonia. E a partir daí desenrola-se em território francês a cobrança, que é tão eficaz como nós, e, portanto, com as penhoras que sucedem e com a recuperação do capital. E já cá temos o dinheiro para garantir esse pagamento ao nosso cliente. Portanto, sobre o chapéu
de facto, deste reconhecimento, já temos este chapéu. Podíamos também aplicar aqui um título executivo europeu obtido uma sentença, que tivesse condenado o pagamento de uma indenização, e o método da metodologia era claramente a mesma. Portanto, está garantido o pagamento da dívida ao nosso cliente. Muito bem. Até mesmo em instituições societárias, muitas das vezes é necessário notificar outro sócio para alguma situação que possa existir, de conflito na sociedade, entretanto é necessário recorrer a uma notificação. Como é que eu poderia fazer para uma notificação, sendo que um dos sócios está agora em... Estamos a considerar que um dos sócios ficou em Portugal, foi assim que a sociedade se constituiu e que nós desenhámos o problema, e estamos a pensar que outro sócio está em França e, portanto, que é o sócio de capital e que está a agir o seu espaço. Nunca mais aparece, trata-se aqui de uma série de problemas e ele precisa de notificar. As notificações que estão previstas no regulamento relativamente às notificações e, portanto, estas notificações podem ser feitas através do regulamento 1784/2020 e utilizamos esta possibilidade. As notificações avulsas, segundo um acordo do Tribunal da Relação, também são possíveis fazer através do sistema e com o apoio dos nossos tribunais. Portanto, notificação avulsa feita ao nosso empresário que pôs o dinheiro, mas não quer saber da empresa e, portanto, arranjou aqui um conjunto de problemas, ela estaria perfeitamente assegurada e, portanto, poderia proceder-se, de facto, àquilo que é avisar o direito ao contraditório, avisar o nosso sócio lá em França para que ele viesse resolver o problema, se não tínhamos aqui a justiça à perna. Muito bem. Até mesmo esta sociedade, inclusive, depois, a sociedade fictícia natural, tem diversos assuntos a tratar, nomeadamente poderá ter até um funcionário que deseja vir de outro país para Portugal. Existem algumas formalidades a tratar, naturalmente. Se for um cidadão da União Europeia, poderá ter que se deslocar a um município, querendo fixar a sua residência em Portugal, a fim de obter um certificado de residência. Se for fora da União Europeia, poderá ter que se deslocar principalmente a um consulado, a fim de obter também um visto para a finalidade que se propõe antes de vir para Portugal. Nestas circunstâncias também acontecem incidentes, como é natural, e por vezes pode suceder um óbito e temos bens, efetivamente, a partilhar, temos situações a tratar, por vezes em diversos países. Temos também algum instrumento que podemos usar aqui nesta situação? Temos, de facto. Queria-me referir que, de facto, a maioria das vezes o nosso cidadão que ficou em Portugal pede residência e, portanto, é residente fiscal e residente efetivo em Portugal. E aqui, no caso do óbito, temos outro regulamento europeu, que é o Regulamento Sucessório Europeu, e que tem também aqui um chapéu sobre aquilo que é, ou seja, temos regulamentos que regulam a nossa vida, mas também um regulamento que regula também o óbito que possa ocorrer. Portanto, o Regulamento Sucessório Europeu determina que a lei que se aplica ao falecido é a lei do local da residência. O nosso francês residia em Portugal e, portanto, tinha aqui a sua residência fiscal. E se não tiver feito um instrumento que se chama o Testamento Sucessório Europeu a determinar que a aplicação da lei para o seu falecimento é a lei do país da sua nacionalidade, claro que se aplica ao seu falecimento a lei do país da sua residência. Portanto, há de ser a lei portuguesa que se vai aplicar ao seu falecimento. Os filhos estão em França, ocorre isto muitas vezes, e, portanto, são de nacionalidade francesa. E aqui põe-se a questão é que, de facto, nós estamos a uniformizar muitos procedimentos judiciais, mas ainda não estamos apesar das convenções, não estamos muito uniformizados relativamente à fiscalidade. Portanto, fiscalmente pagam impostos em França e, portanto, os nossos herdeiros do nosso empresário francês, com o instrumento sucessório europeu, que é a habilitação de herdeiros antiga, como nós a conhecemos, e, portanto, é esse instrumento que vai fazer com que eles possam valer os seus direitos em França ou em qualquer parte da Europa, portanto, com esse regulamento. E aqui teríamos o problema resolvido quanto à sucessão e, portanto, quanto à partilha dos bens. Esse documento é válido fora de fronteiras, como é válido quando trazemos fora de fronteiras do estrangeiro da Europa para Portugal e, portanto, é um instrumento que é válido e que substitui a habilitação de herdeiros. Muitos não estão ainda familiarizados com estes documentos, quer com os documentos que aqui foram transmitidos, injunções europeias, pagamentos portanto, os procedimentos de pequeno montante e as execuções europeias, mas a verdade é que a rede, se quiser, funciona. A rede, se quiser, funciona. E temos feito isso no meu escritório com muita incidência, nomeadamente nas injunções, apoiando os empresários a cobrar
a cobrar dívidas no estrangeiro, não só em França, mas como nos outros países europeus com os quais mantemos relações. Portanto, e aqui, Miguel, temos, como diz a nossa máxima, o solicitador resolve. E se for o solicitador e o agente de execução, acho que está tudo resolvido, no âmbito que seja da Constituição, no âmbito que seja do sucessório, no âmbito que seja do comercial. Portanto, nós conseguimos, efetivamente, resolver um conjunto de problemas. Que bom que o cidadão estrangeiro tem um solicitador ou uma solicitadora para poder tratar de todos os seus assuntos, nas mais diversas áreas da sua vida. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado a todos.